Você já parou pra pensar que tudo que você pesquisa na internet, tudo que você fala perto dos seus eletrônicos, ou tudo que você assiste está sendo vigiado? Existe uma relação entre o capitalismo informacional, que é o que a gente está vivendo nos dias de hoje, onde a informação é uma simples moeda de troca, e entre a desinformação e as fake news e a manipulação digital. E é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo. Bom, Coded Bias é um documentário original da Netflix e foi dirigido pela cineasta ativista Shaline Kantaia. E ela coloca muitas histórias diferentes com um foco principal, né? O viés embutido nos algoritmos, que não é nada mais nada menos que um viés racista e preconceituoso. Cenários muito diferentes nos Estados Unidos, no Reino Unido e na China também. Essa produção traz alguns especialistas que colocam à mostra problemáticas na nossa relação atual com a inteligência artificial. Porque uma coisa que eles colocam no documentário, que é o ponto inicial da narrativa, é a história da Joy Buolamwini, que é uma cientista de computação do MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E no projeto da faculdade, ela decide criar um espelho mágico que projetaria sobre seu rosto imagens ligadas ao seu gosto pessoal, como aquela atleta Serena Williams, ou um leão mesmo. Mas nisso, a Buolamwini descobre que usar algoritmos de código aberto para reconhecimento facial tem dificuldades de identificar o rosto dela. E a partir disso, ela descobre um viés extremamente racista nessa IA, nessa inteligência artificial. E aí, então, assim, com a pesquisa, ela vê que esse problema todo está em sistemas já usados por grandes empresas como a Amazon, a IBM, a Microsoft, o Google, todas as nossas redes sociais. Então ela cria um conceito da máscara branca. E ela expõe que essa disparidade de assertividade nesse algoritmo, tanto na questão racial quanto da de gênero. Que, querendo ou não, conteúdos criados por pessoas com pele mais escura ou conteúdos criados por mulheres são menos engajados nessas plataformas e menos indicados para as pessoas. E aí tem até uma parte que ela citou, que eu separei, que ela colocou assim: foi a partir daí, das apresentações sobre preconceito tecnológico e das interações com Deborah Raj, outra cientista estudando a mesma questão, que surgiu a Liga da Justiça Algorítmica. Fecha aspas, né? Então, assim, nessa reportagem, ele retrata exemplos de falhas, preconceitos reproduzidos de sistemas extremamente autoritários, sabe? Suportados por alguns algoritmos de reconhecimento facial. E tudo isso não só no âmbito governamental, mas também em iniciativas privadas, né? Que também não está muito livre disso. Então, assim, alguns outros especialistas em destaque contribuem para a discussão, que, de acordo com o Tilt, né, que é responsável, Cathy O'Neill, que é uma matemática e autora do livro Weapons of Mass Destruction, né, algoritmos de destruição em massa, na versão em português, a Meredith Broussard, que é jornalista e autora do livro Artificial Intelligence, que é How Computers Misunderstand the World, né, inteligência artificial, como os computadores entendem mal o mundo, na tradução livre, né, assim, no jeito literal. E a Safia Al-Mojanoble, que é uma professora da Universidade de Califórnia, em Los Angeles, e autora do livro best-seller Algorithms of Oppression, How Search Engines Reinforce Racism, né, algoritmos de opressão, como os motores de busca reforçam o racismo. É muito fácil a gente interpretar, tá, então a tecnologia é uma coisa ruim. Mas assim, dados e algoritmos, eles não são autodidatas a ponto de por si só criarem preconceitos. Claro que a inteligência artificial não tem essa noção a ponto de decidir ser racista por si só.
Entendeu? Então, assim, o algoritmo, ele pode ser treinado, mas também ele pode ser treinado pro mal. O algoritmo, no geral, pode ser treinado, por exemplo, para manipular pessoas. Porém, ele também pode ser usado pro bem, né? Que foi algumas das discussões que a gente teve até em aula. Por exemplo, em casos de violência doméstica, em casos de abuso. Ele pode ser usado realmente para uma coisa benéfica, só que sabendo usar, né? Óbvio. O preconceito em si está nos seres humanos e na história da nossa sociedade. Então, assim, a gente precisa encarar esses problemas com uma seriedade total, sabe? E entender como que a gente barra isso. E aí, já puxando esse gancho sobre a gente conseguir conviver com a internet, entra também o Dilema das Redes, que foi outro documentário que ele aborda, assim, de uma maneira mais fechada, talvez, o poder da manipulação que está presente nas redes sociais e nos aplicativos que a gente usa no cotidiano. Sabe? Que as tecnologias de comunicação vêm avançando assustadoramente. E com elas, novas maneiras de controle a partir dessa massiva coleta de dados. Todo mundo sabe tudo de todo mundo na era digital, sabe? Os seus dados não ficam protegidos. Você baixa um aplicativo no banco, não é simplesmente você baixar um aplicativo do banco no seu celular, mas você está compartilhando ali as suas informações com alguém. A gente até comentou também sobre a questão de aceitar os cookies de um site. Então, assim, o documentário passa em torno disso, sabe? Ele fala sobre essa triagem de dados e como isso pode causar para os usuários, tanto individualmente quanto no âmbito coletivo, certos perigos. E é muito preocupante, isso se torna extremamente preocupante se a gente analisar que o conteúdo publicitário recomendado pra gente tá de acordo com os nossos interesses, sabe? Mas aí é um questionamento que o documentário levanta. Como que essas redes, como que essas plataformas sabem exatamente o que eu quero? Porque a partir do momento que eu falo que eu quero uma bolsa nova, todos os anúncios do meu celular começam a aparecer girando em torno de bolsas novas, usadas e por aí vai, sabe? Então, nessa perspectiva, como o documentário mostra, tudo não passa de uma estratégia de marketing que visa apenas o lucro em cima dos consumidores e dos potenciais clientes, isso é óbvio. Então, assim, alimenta a ideia de que todos nós somos produtos e os nossos dados são o que mais há de valioso no modelo de negócio das empresas de tecnologia. Isso fica muito mais claro, assim, muito mais explícito quando no documentário tem a participação de ex-funcionários de grandes empresas do ramo, sabe? Que eles explicam como funcionam os algoritmos. Tem um funcionário que disse assim: tudo que já fizemos, todos os cliques, os vídeos que assistimos, as curtidas, tudo isso ajuda a moldar um modelo cada vez mais fiel. Assim que esse modelo é criado, é possível prever um padrão de comportamento. Tudo que a gente faz, tem alguém vendo, sabe? Tem alguém ali por trás. Além disso tudo, a obra ela coloca a opinião de profissionais da área da psicologia, sabe? Que eles expressam uma preocupação com a dependência das pessoas por estarem conectadas o tempo todo nas redes. Sobretudo, assim, massivamente os adolescentes. E eles afirmam que, isso pode estar diretamente relacionado ao aumento dos casos de ansiedade, né, nessa faixa etária, de depressão, de crise do pânico, sabe, de dismorfia corporal. Então, assim, esse algoritmo, ele trabalha à base da exploração mesmo da vulnerabilidade do psicológico humano. Apesar do teor levemente sensacionalista ali, de causar um certo terror mesmo nos telespectadores, ele cumpre ali o papel dele de conscientização, sabe? Mas ele coloca que é muito importante a gente estar atento às manobras virtuais, seja do Facebook, seja do YouTube, seja do Insta, seja do Google, seja do TikTok, onde for, sabe? Ele coloca essa crítica, toda essa massiva crítica. E em volta, ele diz assim, que essa crítica diz que nós somos apenas bonecos manipulados pelas redes, sem a gente saber. Mas ocorre a manipulação do nosso psicológico, porque toda essa estratégia criada, sabe, toda marcação de pessoas na foto, atualização do feed, comentários, reação, status, stories, são estratégias de manipulação do psicológico. Porque quando você posta uma foto, você entra lá de 2 em 2 minutos pra ver quem curtiu, pra ver quem compartilhou, pra ver quem postou story de novo.
E muitas vezes a nossa vida acaba se resumindo a essas telinhas, sabe? Então o documentário gira em torno dessa crítica toda. Tanto que tudo isso também se relaciona, toda essa questão de manipulação tecnológica, essa questão de algoritmos, essa questão de marketing específico, entra no viés da era do capitalismo de vigilância, né? Que os dois documentários escancaram essa problemática, mas que realmente a gente vê sendo colocado mesmo em prática, que a gente vai ver na obra da Zuboff, né? Que tipo, ela coloca que o sistema tecnológico desenvolvido e a quantidade de informações influenciam sim na definição dessa massa crítica, porque a máquina representa o homem que se torna um elemento virtual desse sistema. Lançou o livro dela em 2019, né, Era do Capitalismo de Vigilância, e ela descreveu esse novo tipo de capitalismo, que é inclinado a nos transformar em ratos de laboratório da psicologia comportamental. O livro ele parece muito marxiano, né? Se você ler, você vai achar que é um manifesto comunista. Mas ele coloca esses temas, né? Ele ganhou a aprovação até do Obama, né? Que gostou do livro. Consiste numa mutação do capitalismo que utiliza a imensurável quantidade de dados que usuários fornecem gratuitamente a empresas de tecnologias como as que detêm redes sociais e buscadores, transformando em matéria-prima e produto final altamente lucrativos. O processo é conhecido. Em seu navegar habitual, o usuário recheia a web com zilhões de informações sobre si mesmo, como gostos, sentimentos, projetos, hábitos online, posições políticas, sociais, religiosas e tudo o mais que couber na esfera comportamental. HOMAN. Todas essas informações são consideradas dados em estado bruto. Essa coisa da venda de informações, sabe, de você ser um outdoor ambulante, de você estar sendo vigiado, aquela coisa, né, que a gente até falou, brincou com a música do Michael Jackson, né, There's Somebody Watching Me, mas tudo isso gira em torno dessa era mesmo, porque se você colocar na balança, tudo isso está sendo automatizado, sabe, porque o informar se tornou automatizar. Então as coisas estão cada vez mais robotizadas. A gente está sendo cada vez manipulado por isso. Isso é importante o estudo sobre a área, para que a gente ache maneiras de sair disso, né? De talvez, quem sabe, sendo otimistas, fugir dessa realidade e conseguir estabelecer uma relação mais saudável com as mídias, com as redes sociais e ocasionalmente com nós mesmos.